Olha só a história desse anime. O protagonista é basicamente um samurai em um mundo moderno. Ele faz parte da Inquisição, uma organização que tem por objetivo caçar bruxas que acabam usando sua magia para o mal. Porém, diferente dos outros membros da Inquisição, Kusanagi Takeru, nosso protagonista, usa uma katana como arma principal. E isso faz ele se tornar uma chacota entre os membros da Inquisição, já que todos usam arma de fogo como suas armas principais. Vem comigo conferir a história desse anime incrível que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora pro recap. O anime começa com Takeru em mais um dia normal sendo zoado por seus colegas de escola. E o motivo? O fato dele usar uma katana nos dias atuais, já que todos se utilizam de armas de fogo, como pistolas e snipers. Takeru, ao ouvir os insultos, fica meio nervoso, porém se acalma e pensa que não deve ligar para as provocações de seus colegas. Ele segue em direção à sala do seu esquadrão, e chegando lá, vê sua colega Usagi em roupa de coelhinha e Suginami tirando fotos dela. Takeru, ao presenciar isso, fica depressivo e se pergunta o porquê dele merecer essa droga de esquadrão. Após essa confusão, o anime mostra o diretor da escola conversando com uma garota. Ele fala com ela que ela eliminou uma bruxa sem necessidade e que por isso ela será punida. A sua punição será voltar a ser uma aluna e entrar no 35º Esquadrão, o grupo de Takeru, que também é conhecido como Esquadrão dos Vermes, já que eles são o último esquadrão no ranking da escola. Usagi reclama que eles já estão na metade do ano e ainda não conseguiram nenhum ponto sequer. Takeru fica meio triste e diz que é uma vergonha como capitão. Suginami então fala que tem um plano. Alguns contrabandistas estão traficando itens mágicos. Ela fala que se eles os capturarem, ganharão muitos pontos por isso. Nesse momento, o diretor da escola entra e fala que pelo baixo desempenho deles, ele trouxe um reforço. A garota com quem ele estava conversando anteriormente. Seu nome é Uka, uma ex-oficial inquisidora que foi mandada de volta para a escola por sua má conduta. Takeru, ao vê-la, lembra que eles foram da mesma turma no passado. Ele lembra que ela acabou derrotando ele facilmente em um dos testes. Takeru tenta cumprimentar ela e fala que faz muito tempo desde que não se viam, mas Ouka não se lembra e nem faz ideia de quem ele é. Logo eles vão para sua primeira missão, que consiste em capturar contrabandistas de itens mágicos e recuperar um livro que contém uma magia sinistra que faz com quem lê-lo vire um suicida. Takeru pergunta ao Usagi, a sniper do grupo, como está a visão lá de cima. Ela responde bem nervosa que apenas as luzes do 7º andar estão acesas. Após isso, é mostrado os contrabandistas com um tal livro. E mostra também uma bruxa, mas por enquanto não temos nenhuma informação sobre ela. Logo mais vocês verão que ela será muito importante para a história do anime. Takeru dá o sinal e ele e Ouka avançam. Abatem o primeiro alvo com muita facilidade e seguem em frente. O Usagi de longe abate 2 alvos e eles dão prosseguimento à missão. Ele invade a sala e nota que ninguém foi abatido. O que acontece é que o Usagi estava mirando no prédio ao lado e abateu as pessoas erradas. Takeru, ao invadir a sala, dá de cara com vários bandidos, porém bem mais quantidade do que ele pensava, já que o Usagi não abateu os 2 que havia dito. Eles apontam suas armas para Takeru, que fica em choque, já que ele tinha certeza que o Usagi estava certa. O Usagi no rádio começa a se vangloriar, e ele pergunta a ela se ela estava mirando no prédio certo. Ela, meio sem graça, diz que esse tipo de coisa acontece. A cena volta a Takeru e ele vê a bruxa fugindo. Porém nada pode fazer, já que os bandidos estão armados e o cercam. Os bandidos perguntam se ele é da escola anti-magia, e ele diz que sim, e que apenas estava perdido. Começam a zoar com a cara dele por estar carregando uma katana, e falam que não sabia que os inquisidores atuais eram tão antiquados, e começam a ironizar dizendo que estão com muito medo do tal samurai. Takeru não se aguenta de raiva, e nesse momento o bandido atira nele. Porém, incrivelmente, Takeru corta o projétil em 2. Takeru pergunta se eles o chamaram de verme, e muito pistola fala para eles se prepararem, já que o fim deles estaria bem próximo. Os bandidos começam a alvejar Takeru, mas ele novamente consegue cortar todas as balas atiradas por eles. Fala que vai mostrar um ataque tão rápido que nem mesmo o sangue ficará preso na sua espada. Mas antes dele atacar, ele escuta a voz de sua irmãzinha, que fala para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem um like no vídeo, que ajuda demais a gente. Ela fala para ele se acalmar e diz que desse jeito ele está assustando ela. Isso acalma e ele desiste de macetar os bandidos. Ele sorri e diz que estava apenas brincando. Do nada, Uka aparece e desce a porrada em todos os bandidos com até certa facilidade. Ela encurrala o último e fala que é inútil resistir. Pede para ele entregar o livro que eles procuram. O cara sorri e usa algo como um talismã. Após a poeira baixar, a gente nota que o cara está dentro de um mini megazord e começa a atacar eles.
Ouka diz que vai cuidar disso só e fala para Takeru não a atrapalhar. Ela começa a desviar dos ataques e vai mirando em pontos estratégicos da armadura. Ouka de repente para e quando receberia o ataque do bichão, ele para e o cara não consegue mais se mover. Ouka fala que sua armadura tem um ponto fraco, que é a vulnerabilidade no mecanismo de juntas, e que além disso, ele é feito para combate de longa distância. Takeru vai ver se Ouka tá bem e acaba tropeçando, mas como ninguém aqui poderia imaginar, ele cai em cima dela com as mãos em uma zona montanhosa, por assim dizer. Ouka fica muito vermelha, morrendo de vergonha. Takeru tenta se desculpar e fala para ela não se preocupar, já que ele gosta de peitos. Ela manda ele sair de cima dela e começa a chutar ele. Após tudo acabar, o Sagi finalmente acerta a armadura já derrotada e fala que conseguiram. Após isso, o Sagi começa a discutir com Ouka, falando que ela tem saído sozinha e feito missões sem eles. Ouka fala que não precisa deles, já que são muito fracos. Fala também que Takeru é uma droga como capitão. Fala que ele não merece o título de Inquisidor e sai da sala. Takeru fica meio triste, mas fala que o que ela falou é verdade e eles deveriam levar como uma lição. Mas fala também que ela é do esquadrão dele, e não deveriam deixar a situação desse jeito. Suginami fala que tudo bem, mas não acha que Ouka está a fim de cooperar. Algum tempo depois, eles têm que fazer uma missão junto. Eles entram numa base de criminosos que se intitulam Valhalla. Takeru avança sem pensar e acaba ativando uma armadilha. Ouka ao perceber pula e o salva, mas a armadilha faz muito barulho e chama a atenção dos bandidos, e logo eles são cercados. Os bandidos atiram neles e novamente Takeru corta as balas com sua katana. Ouka mete bala nos bandidos e eles ficam a salvo. Takeru vai olhar como Ouka está e vai até ela. Ao chegar, nota alguns baldes com sangue e uma garotinha aparentemente sem vida numa mesa. Ouka se lamenta por não ter chegado antes e sai muito pistola. Ela dá um tiro com bala de verdade na perna do bandido e Takeru tenta impedir ela de mandar ele de base. Takeru alerta ela que ela sabe o que acontece se eliminar gente sem autorização. Ela diz que não se importa e que vai eliminar todos esses idiotas, as bruxas e todo mundo. Takeru tenta acalmar ela e em dado momento ela comenta que uma bruxa eliminou toda a sua família e que por isso ela deseja vingança. Que por causa disso ela odeia as bruxas e tudo relacionado à magia. Depois disso ela puxa o gatilho e tenta eliminar o bandido, mas Takeru pula e consegue impedir ela. Ele fala que ela pode sim ser um deles e que não vai fingir entender o que ela passou, mas não vai desistir de tentar ser amigo dela. Outro dia, o diretor conversando com Ouka fala que apesar do esquadrão ser considerado ruim, os membros são muito bons individualmente. Ouka fala que não acredita nisso. O diretor acrescenta que um deles é até candidato a ser portador de um Relic Eater, e ela novamente duvida, mas ele retruca falando que os Relic Eater que escolhem seus hospedeiros e nada pode fazer. Após isso temos a primeira aparição de Lápis, uma garotinha de cabelo roxo que logo vocês verão que será muito importante para Takeru. Novamente aquela bruxa que eu comentei com vocês aparece, junto a um loirinho que além de necromante é alquimista e invocador. Ele fala que para seu plano funcionar, teve que mandar umas 50 pessoas para a Terra dos Pés Juntos, e fala para ela que não se preocupe, já que a metade eram criminosos. Logo após isso, ele revela a identidade dela. Ela é filha da grande bruxa e seu nome é Nikai do Mari. Logo em seguida, o anime mostra o loirinho miserável de novo. Ele parece estar tramando algo bem maligno. Ele então começa uma magia e invoca um Einherjar, que é como se fosse um robô controlado por magia. Dá pra ver aqui que eles usam bastante elementos da mitologia nórdica nesse anime. Bem legal. Depois disso, corta para uma cena onde Ouka está na frente de 3 túmulos e Takeru aparece logo atrás dela. Ela pergunta se ele a seguiu. Ele pergunta se esses túmulos são de sua família e ela confirma. São seus pais e sua irmã mais nova. Takeru enxerido pergunta se ela pode falar o que houve com eles. Ouka concorda e começa a falar. Explica que foi há 9 anos. O anime mostra algumas cenas e dá pra gente entender um pouquinho como foi. Aparentemente, as bruxas usaram uma magia de controle nela. E ao que parece, ela mesma mandou sua família de base. Ela fala que por isso tem dedicado a sua vida à aniquilação das bruxas. E é pra isso que ela vive. Explica que por isso, quando encontra criminosos cruéis, o sangue sobe e ela acaba perdendo a cabeça e decide eliminar todos permanentemente. Enquanto estão conversando, ao longe escuta uma explosão e logo avista uma grande cortina de fumaça. Vão correndo em direção a ela para ver o que está se passando lá. O loirinho então aparece novamente e a gente vê que ele ordena o Einherjar que ataque a escola anti-magia e que a missão dele é resgatar as bruxas que foram presas pela Inquisição. Ouka, ao chegar na cidade, nota alguns ghouls e se dá conta que tudo isso é obra de um necromante. Takeru derrota alguns ghouls e segue atrás de Ouka, que foi na frente. Enquanto corre atrás dela, em um beco, a garotinha de cabelo roxo novamente aparece e fala algo que Takeru não escuta direito. Quando ele se vira para olhar,
ela já havia desaparecido. Após isso, o diretor faz uma transmissão para todos os alunos. Explica que há um Einherjar indo em direção a eles, e que a escola no momento não está com tanta força para lidar com ele, e pede ajuda de todos os alunos para enfrentá-lo. As garotas do grupo dele perguntam o que eles deveriam fazer. Takeru responde que o certo é fugir, já que nem missões de Rank F eles estão conseguindo fazer. Mas Suginami nota que, ao contrário de suas palavras, ele está com muita vontade de lutar mesmo assim. E assim ele faz. Continua indo atrás de Ouka e diz que vai salvá-la. Ouka chega ao local onde o Einherjar está e nota a grande destruição que ele está fazendo no local. Ela tenta meter bala nele, mas nota que ele tem uma barreira mágica onde seus projéteis não conseguem perfurar. O bichão pega ela pelas pernas e arremessa em uma escada, que por sinal, só de ver a costela dela batendo nas quinas, já doeu até em mim. Ela decide que terá que apelar e invoca seu Relic Eater, uma pistola vampira que consome seu sangue para ficar mais forte. A pistola fala com ela e diz que ela ainda é uma hospedeira provisória, já que ela não aceitou ele como seu Relic Eater e que por isso não aceita todas as ordens dela. Ela pede para ele curar seu ferimento e assim ele faz. Após isso, ela começa a atacar o Einherjar e até consegue perfurar o elmo dele, mas a armadura dele logo se repara e não surte muito efeito. Ouka então decide usar magia nobre para derrotá-lo. Vlad, a arma, pergunta se ela finalmente vai aceitar ele. Ela diz que não, mas o custo para usar magia nobre seria um pouco mais do sangue dela, e ela aceita. Ela então usa magia e consegue infligir o grande dano no Einherjar, mas Vlad fala que seu mestre, o diretor, mandou ele parar de ajudar ela e desaparece. Ela é atacada e o Einherjar se posiciona em sua frente e começa a conjurar seu ataque final em Ouka. Mas antes dele disparar, Takeru aparece e salva ela. Ele pergunta se ela está bem e ela manda ele fugir, já que o inimigo é muito forte para ele. Takeru, por sua vez, diz que só vai saber se tentar e parte para cima do bichão. Takeru começa a batalhar com o Einherjar e nota que sua espada não consegue causar nada além de pequenos riscos na armadura dele, mas continua lutando e por um tempo até que consegue segurar ele. Mas de repente ele usa magia nobre e atinge Takeru, que fica só o pau da rabiola. Takeru, prestes a ver Jesus, avista aquela garotinha de cabelo roxo que eu falei pra vocês que seriam importantes, lembram? Ela dá os parabéns a ele e diz que ele foi escolhido como o segundo portador. Aqui descobrimos que ela na verdade é um Relic Eater. Seu nome é Lapis. Ela faz umas perguntas a ele e Takeru vai respondendo. E ao fim do questionário, ela fala que o contrato foi completo e que agora ele é seu hospedeiro. Lapis pede para Takeru puxar o gatilho de sua nova espada. E assim ele faz. Seu corpo logo é curado e ela fala que a taxa de compatibilidade dele com o equipamento é de 100%. Os colegas de equipe ficam muito surpresas ao ver a força que Takeru conseguiu. Ele fala que se explicará depois e segue lutando com o Einherjar, que começa a usar outra magia nobre. Lapis avisa Takeru que também usará magia nobre e pede para ele puxar o gatilho da espada. Após o ataque, Takeru absorve toda a magia que o Einherjar lançou e usa como fonte de energia para o seu próximo ataque. E assim consegue derrotar o bichão. O loirinho corno vê de longe e diz que terá que arrumar outro plano e vai embora. Takeru, após derrotar o bicho, vai falar com Ouka. Diz que não vai falar nada clichê como falar que vingança não traz nada de bom, mas pede para ela que pelo menos deixe ele carregar metade do peso que ela leva em suas costas. Ela agora fica feliz e aceita ele. Coincidentemente, depois dele ter ficado bem forte. Não tô falando que ela é interesseira, longe de mim. Só que quando ele era um fracote, ela nunca respeitou ele. Fica aí a reflexão, galera. Takeru, então cansado, deita no colo de Ouka e dorme. No dia seguinte, todos do grupo seguem para a sala do diretor. E ele explica um pouco sobre Lapis. Fala que ela é a única Relic Eater do tipo espada. E ela era a única que até então estava sem hospedeiro. Ela precisava de alguém com boa habilidade com espadas e no combate corpo a corpo. Fala também que Lapis gosta de ficar em sua forma humana e que por isso preparou uma matrícula para ela em seu grupo, para as outras pessoas não acharem ela estranha. Agora ela será conhecida como Kusanagi Lapis, o mesmo sobrenome de Takeru. Ele pergunta bem surpreso o porquê do nome dele em Lapis, e ela de um jeito bem fofo chama ele de Oni-chan. Logo depois, aquela garota bruxa que eu falei para vocês lá atrás que seria importante, aparece, e o diretor apresenta ela a ele. Seu nome é Mari. Eles capturaram ela e a escola decidiu testar um novo sistema, onde bruxas participariam da Inquisição. Ouka, ao ouvir isso, fica pistola e fala que isso não é possível. O diretor fala que ela entrará no grupo deles e que eles têm que cuidar dela e manter sua identidade oculta, já que se descobrirem que ela é uma bruxa, irá gerar uma grande confusão em toda a escola. Após isso, eles saem e Mari diz para eles saírem do pé dela, já que ela não irá fugir, e se o fizer, a coleira que ela está usando explodirá e ela vai de base. Logo de cara,
Ouka e Mari não se dão nada bem. Vivem brigando e não conseguem de jeito nenhum ter uma conversa normal. Depois disso, elas começam a competir em todas as provas da escola. Em atletismo e pontaria, Ouka ganha com facilidade, mas em conhecimento a Mari ganha de lavada. Depois disso, uma começa a provocar a outra, e Takeru tenta apartar a briga das duas. Mas ao tentar fazer isso, ele leva um socão na fuça das duas. Depois disso, Takeru está sentado em um banco se recuperando do soco que recebeu. Mari aparece e entrega uma bebida gelada a ele. Fala que é para colocar no rosto para se recuperar mais rápido dos socos que recebeu. Takeru agradece e se desculpa por Ouka, e fala que ela sempre perde a calma quando o assunto é magia. E fala que isso é porque ela passou por muita coisa no passado. Mari pergunta por que ele está se desculpando, já que ela é uma bruxa e é inimiga dele. Takeru fala que só porque ela é uma bruxa não quer dizer que ela é inimiga deles, e que agora ela é uma dele. Ela fica brava e diz que não é para ele culpar se ela um dia estrangular ele à noite quando ele dormir, e tenta jogar lata na lixeira, mas erra e logo pega a lata e joga no lixo corretamente. Takeru sorri e diz que é engraçado ela falar algo tão maligno e depois ir lá e fazer uma coisa boa, e que isso foi inesperado. Mari, conversando com Takeru, diz que quer mudar a visão que o mundo tem sobre as bruxas. Fala que realmente muitas vezes a magia é usada para o mal, mas diz que magia também pode ser usada para ajudar as pessoas também, e que para fazer isso ela tem que fazer justiça às feiticeiras e bruxos malignos, e que por isso ela decidiu se tornar uma inquisidora, que assim poderia mostrar ao mundo que magia também pode ser algo bom. Depois se apresentam e falam seus nomes, e decidem se chamar pelos primeiros nomes, já que falar seu sobrenome seria bem chato e difícil. Após isso, já na sala do esquadrão, Mari e Ouka não param de discutir. Takeru diz para Ouka que ela devia proteger ela, e fala para Mari parar de provocar Ouka. Ouka, ao ouvir Takeru chamar Mari pelo primeiro nome, fica com ciúme. Takeru explica que ela que pediu para que ele a chamasse assim. Mari, ao perceber que Ouka ficou com ciúme, vai para cima de Takeru e abraça ele para provocar ela ainda mais. Após isso, o Sagi mostra um papel onde informa que acontecerá um torneio entre os esquadrões na escola, e que o esquadrão que ganhar a competição obterá muitos pontos. Eles decidem participar. No fim do dia, ao ir para casa, Takeru nota que Mari estava esperando por ele, e pergunta por quê. Ela pergunta a Takeru se ele não sabia que ela ficaria na casa dele. Ele fica surpreso e logo Ouka aparece dizendo que também ficará lá, já que não pode deixar os dois sozinhos, porque se isso acontecer, ela irá seduzir ele. Ao chegarem na casa dele, parece uma cena de filme de terror. Ouka fica com muito medo e Mari novamente provoca ela dizendo que ela é uma medrosa. Já na frente do apartamento dele, ele deixa a chave com elas e fala para elas se darem bem até ele voltar, já que ele teria que ir trabalhar. Ouka, com medo, tenta ir embora, mas Mari segura ela e fala que ela não pode deixar ela sozinha. Mais tarde, Takeru chega e se depara com Mari sem roupa e só com uma toalha. Fica com muita vergonha e ela fala para ele ir lá para fora enquanto ela se troca. Do nada, Ouka sai correndo com medo de um possível fantasma e pula em cima de Mari. As duas sem roupa caem em cima de Takeru, que com medo de bater as botas, fala que nada daquilo foi culpa dele e que ele não fez nada de errado. No dia seguinte, começa o torneio. Eles estão com muita dificuldade e estão quase perdendo. Mari decide ajudar e se faz de isca para o time inimigo, que voltam suas atenções para ela e eles conseguem vencer a partida. Depois, eles se reúnem e Takeru diz que o astro do dia foi Mari, que com sua distração permitiu com que eles chegassem à vitória. Takeru chama a todos para comemorar, mas Ouka diz que tem que ir entregar um relatório e manda eles irem na frente. Ao chegar na sala do diretor, ela encontra a ficha de Mari, onde contém todas as informações dela, e lá fala que ela é uma bruxa de sangue puro, que tinha ligações com Valhalla, e também era acusada de assassinato. E assim se encerra o terceiro episódio desse anime que parece ser muito promissor. E aí, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like aqui no vídeo. Fazendo isso, você ajuda diretamente a gente a continuar com o nosso trabalho trazendo vídeos cada vez melhores, beleza? Fui!